Gente, culto de alegria, festivo, celebração, mas eu vou começar com uma notícia triste para alguns, ou algumas. Quando seu filho completar 18 anos de idade, você já terá vivido 90% de todo o tempo que terá junto a ele. Vou repetir. Quando seu filho completar 18 anos de idade, você já terá vivido 90% de todo o tempo que você terá junto a ele. Depois disso, não importa quantos anos você viverá, mas só lhe restará 10% de todo esse tempo de proximidade, todo esse tempo de comunhão junto aos seus filhinhos. Mamãe e papai, sabe o que isso diz para a gente? A verdade é que nós não criamos filhos para nós mesmos. Nossos filhos não são nossos. Nosso filho mais velho, Pedro, quando Pedro estava para se casar, faltava talvez aí uns 30 dias. Pô, ele pode achar engraçado, mas quando você crescer, você não vai achar. Quando o nosso filho mais velho, Pedro, estava para se casar, faltando aí uns 30 dias para o seu casamento, ele chegou lá em casa, feliz e comemorando que ele tinha acabado de pegar as chaves do apartamento que ele alugou para morar com a sua esposa, para constituir, então, a sua nova família. E mostrou orgulhoso a chave para mim e para Fátima. Eu não tive coragem de dizer, mas Fátima, que às vezes fala por nós dois, mandou direto. Falou assim: poxa, filho, você vai casar daqui a 30 dias, mas você já está com a chave do apartamento? Mãe, e tem mais. Esse fim de semana eu já me mudo para lá. Não, meu filho, espera mais um pouco, fica até o casamento, só mais esses 30 dias. Gente, foi duro naquele momento. E nos dias que se sucederam, a gente lá na porta do quarto, como a gente costumava fazer, ver a cama completamente arrumada. Ela não era mais desarrumada, nem de dia, nem de noite. E quando a gente abria o guarda-roupa e estava metade totalmente vazio, gente, é uma sensação que só quem passou por isso sabe. Foi duro passar por isso. Mas ele partiu. Era o momento. Ele amadureceu, ele conquistou sua independência financeira, ele estava começando as suas grandes conquistas, e nós ficamos felizes por ele ter partido. Ficamos felizes quando vimos a sua saída, sabendo que ele não saiu porque teve alguns problemas de relacionamento com a gente, ele não saiu por causa de crises familiares entre nós, não saiu porque achava que o ambiente domiciliar era tóxico ou coisa assim, mas ele saiu para seguir o projeto de vida que Deus já tinha estabelecido para ele. Casou-se com a Gabi, criou ou gerou uma família das mais queridas do meu coração, e nos deram 2 netinhos, Tutu e Malu, que são a coisa mais linda que pode ter. Não muito tempo depois disso, o Felipe passou um processo paralelo. Ele foi trabalhar na Barra. Em algumas ocasiões, ele chegou a levar 4 horas para vir da Barra para Niterói. Era insustentável, totalmente prejudicial à sua saúde emocional, física. Então, ele decidiu alugar um apartamento na Barra. E ele passava semana no apartamento lá e os fins de semana aqui. Mas mesmo assim, quando ele estava aqui, ele chegava tarde, pouco o víamos, até o momento que, finalmente, ele casou com Letícia.
e nos deram a Manuzinha, nossa netinha querida, uma das netinhas mais fofas, simpáticas, queridas, que um avô poderia ter. Como foi duro agora abrir a porta daquele quarto e as 2 camas estarem arrumadas e agora o armário estar totalmente vazio. Foi um período difícil que a gente passou. E agora, cerca de 1 ano atrás, a nossa filha, Ana Paula, cansada do trânsito daqui para o centro do Rio de Janeiro, depois de ter sido assaltada por 4 caras armados, 4 apontando a arma na direção dela, ela decidiu ir morar mais perto do trabalho e também deixou a nossa casa. Gente, foi muito difícil eu e Fátima vermos agora a casa deserta, os quartos arrumados, as roupas vazias e o silêncio de uma casa em que havia apenas um casal. Não estou em depressão. Não estou com a síndrome do ninho vazio. Não estou. Estamos felizes. No início foi um choque, claro, foi difícil. Mas estamos felizes de ver os filhos seguindo a vida e aquilo que Deus preparou para cada um deles. Nós insistimos em manter não posso dizer uma estratégia, mas uma tradição lá em casa, de almoçarmos todos juntos, ao menos uma vez por semana, aos domingos. E hoje, esse é praticamente todo o tempo que eu e Fátima temos com eles. 2, no máximo 3 horas aos domingos, uma vez, portanto, por semana. Então, chega uma hora que eles se vão. O tempo que nós temos com eles é curto. Dito isso, eu gostaria de ler o seguinte texto com vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 9 ao 11 e depois lerei outros versículos, não necessariamente em sequência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto do santuário do Senhor, Ana levantou-se e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Nos dias de hoje, algumas mulheres veem como uma grande conquista a autorização legal para elas matarem seus filhinhos ainda no próprio ventre. No entanto, na época em que ocorreu o texto que nós lemos, engravidar era entendido como uma bênção especial, uma bênção imensa da parte de Deus. Tanto que naquela cultura chegava a ser vergonhoso para uma mulher não ter filhos. Significava que ela não era abençoada por Deus. E Ana desejava muito engravidar. Certamente Ana e seu marido já haviam tentado incontáveis vezes, mas nada aconteceu. Então seu coração ficou profundamente triste. No texto nós lemos que Ana ficou com a alma amargurada. Ana ficou profundamente triste, mas ela não deixou de ser crente devido à tristeza. Ela ficou triste, mas ela não murmurou, não blasfemou contra Deus, não deixou de confiar. Ela fez como toda pessoa que tem Deus como seu Senhor deve fazer. Ela chorou muito e orou. E aí nós chegamos no versículo 13. Versículo 13 diz:
como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Observa essa declaração de Ana. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. A oração de Ana não era uma oração burocrática. A sua oração não era uma oração relaxada, despretensiosa, superficial. Ela estava derramando sua alma na presença de Deus. Vejam, o que isso significa? Significa que no que dependesse dela, a sua alma iria se esvaindo do seu corpo, até que sua oração fosse de alguma forma respondida. Ela estava derretendo, ela estava derramando a alma no altar de Deus. Nesse sentido, ela preferia até não continuar vivendo a não ter a sua oração respondida. Então, o sacerdote Eli lhe respondeu, verso 17: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E diante dessa palavra, em resposta à sua oração, alguma coisa mudou profundamente no coração de Ana. No verso 18 nós lemos: então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Vejam só, a resposta em si não tinha vindo, mas as pessoas que entregam de fato seus problemas ao Senhor, as pessoas que entregam suas causas a Deus e confiam, entendem o que se passou no coração de Ana nesse momento. Foi o que se deu. Ela entregou a sua questão, ela entregou a sua causa, ela entregou o seu problema a Deus. Portanto, Ana entendia que não era mais um problema seu, particular. Ela o entregou a Deus e entendeu pela palavra do sacerdote que Deus tinha recebido a sua entrega. Deus tomou o problema de Ana em suas próprias mãos. Por isso agora para Ana, não importa a decisão que Deus vá tomar, se Deus iria efetivamente lhe dar um filho ou não, mas ela estava descansada, ela estava tranquila, completamente confiante, segura de que Deus havia recebido aquele problema, tomado para si, ouvido a sua oração. E agora ela sabia, Deus fará o melhor. E descansou o seu coração. Portanto, seu rosto não estava mais abatido. E aí, gente, diante disso, para surpresa de ninguém, o que aconteceu? Versículo 20. Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Gente querida, se até aqui o caminho de Ana não foi fácil, chegou a hora de cumprir o prometido. Vocês lembram, no primeiro texto que nós lemos, que Ana fez um voto? No versículo 11, o texto diz que Ana fez um voto dizendo:
Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Meu Deus, ela engravidou e o neném nasceu. E agora? Gente, eu não sei se seria correto dizer que Ana talvez tenha sofrido mais do que o próprio Abraão ao caminhar na direção de sacrificar o seu próprio filho. Veja, no caso de Abraão, em determinado dia, Deus manda que ele sacrifique seu filho no altar. Mas o filho de Abraão, Isaque, já era um jovem. Abraão obedeceu. Ele foi em direção ao Monte Moriá. Abraão obedeceu a Deus, e eu não tenho dúvida de que desde que Deus exigiu que ele sacrificasse seu filho no altar, e ele dispôs seu coração a fazê-lo, todo aquele caminho em direção ao altar, até que de fato ele levantasse o cutelo e ouvisse a ordem dos céus para que parasse imediatamente com aquilo, no coração de Abraão, eu não tenho dúvida que ele sofreu uma dor insuportável. Eu digo para vocês, irmãos, uma dor absolutamente insuportável. Se a medicina reconhece que a perda de uma pessoa querida é a maior dor emocional que um ser humano é capaz de passar, de suportar, de enfrentar, o que dirá um pai sacrificar o seu próprio filho no altar? Não tem como nós medirmos essa dor. É uma dor imensurável. No entanto, vejam, foi uma dor que se deu, um conflito que Abraão passou por um curto período de tempo. Não demorou, desde que Deus deu a ordem até que Abraão caminhasse em direção àquele altar e o fato tivesse se consumado ou concluído da maneira como acabei de discorrer. No caso de Ana, não foi um período curto de tempo em que ela precisou vivenciar essa perda. Desde antes dela engravidar, desde o momento que ela orou, assumindo o pacto, ela já sabia que teria que entregar o seu filho devido ao voto feito. Quando ela percebeu a mudança no seu corpo e celebrou a descoberta da gravidez, ela já sabia que iria gerar aquele neném, iria gestar aquele neném para entregá-lo ao Senhor. Quando ela sentiu os primeiros movimentos no seu útero, ela sabia que um dia teria que entregá-lo. Quando ela o abraçou logo após o nascimento, ela sabia, os dias estavam contados. Quando ela olhou para os seus olhinhos pela primeira vez, ela sabia, vai ter pouco tempo. Quando ele sugou seus seios da primeira vez, ela sabia, havia gerado um filho com o compromisso de entregá-lo ao Senhor. E a partir do momento que ela o entregasse, ela sabia, só poderia vê-lo uma única vez por ano, quando ela e seu marido fossem ao templo para entregarem as suas ofertas e fazerem os seus sacrifícios. Abraão levou Isaque para ser sacrificado no altar. Ana levou Samuel para ser consagrado no templo. Eu sinceramente não acho que o que se passou no coração de Ana, enquanto ela caminhava ao templo para entregar seu filho, tenha sido muito diferente do que se passou no coração de Abraão, enquanto ele caminhava para sacrificar o seu filho. Ambos partiram para obedecer ao Senhor, sem terem ideia do que aconteceria no dia seguinte. Não é fácil. Gente, muito pior do que cortar
o cordão umbilical é cortar o cordão da alma. Muito pior do que cortar o cordão umbilical é cortar o cordão do coração. Não tenham dúvida, dói muito mais cortar o cordão da alma, o cordão do coração, do que as próprias dores do parto. Mas Ana cumpre o seu voto. Versículos 25 a 28 dizem: eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E se a gente continuasse lendo as Escrituras, nós veríamos que a vida de Samuel foi sobremaneira relevante. Só para você ter uma ideia, qual foi o livro que nós acabamos de ler? Primeiro livro de Samuel. Que Samuel é esse? Esse menininho que nós estamos falando. 2 livros grandes, com conteúdo imenso, intenso, foram escritos em sua maior parte pelo profeta Samuel. A história de Samuel, a história do início de uma fase completamente do povo de Israel. Samuel, ele foi escolhido por Deus para durante alguns anos conduzir o povo de Deus nos caminhos do Senhor e também para preparar o povo para a transição daquele tipo de administração que era feito até então através de juízes para a monarquia em Israel. E Deus usou Samuel para ungir o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Depois Deus usou Samuel para falar com Saul que Deus o estava rejeitando. Que missão terrível, que missão complicada. Depois Deus levantou novamente Samuel para ungir Davi e para deixar Davi e o reino já bem preparados para que a nação fosse conduzida a um glorioso tempo de fidelidade a Deus. O período que Davi reinava em Israel, um período de expansão territorial e um período de grande prosperidade. Esse foi Samuel. Por que Deus o usou dessa maneira tão intensa, tão tremenda, tão vasta? Porque a sua mãe cumpriu o pacto que havia feito e levou Samuel e o entregou para o serviço do Senhor, o consagrou no templo e ali Samuel viveu a sua vida. Por isso a vida de Samuel foi tão relevante. Por isso a vida de Samuel fez tanta diferença na história do povo de Deus. Dito isso, irmãos, vamos às aplicações. Primeira aplicação: você terá pouco tempo com os seus filhos, portanto, entregue-os ao Senhor. Você terá muito pouco tempo com eles. E até o tempo que você tem com eles faz com que a sua ação junto a eles, sobre eles, seja complicado, seja limitado. A melhor coisa que você pode fazer é entregá-los ao Senhor. Aqui eu quero fazer uma conexão com o texto do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Mais uma vez, rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício vivo. Aqui o apóstolo Paulo está usando uma expressão técnica, religiosa,
que significa que a pessoa, ao chegar no templo, ela entregaria a sua oferta nas mãos do sacerdote. Veja, é completamente diferente. A pessoa não simplesmente chegava no templo e largava a sua oferta em algum lugar ali. Ela não apenas chegava no templo e colocava a oferta em algum lugar pré-estabelecido. A expressão a que Paulo se refere de oferecer um sacrifício e traz implícita nessa expressão a ideia de que a pessoa dará a sua oferta nas mãos de um sacerdote. Eu tenho absoluta convicção de que se o apóstolo Paulo pudesse continuar escrevendo a Escritura, ele poderia escrever algo mais ou menos assim: rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam seus filhinhos em sacrifício vivo a Deus, porque este é o culto racional de vocês, como pais e como mães. Entregue seu filhinho nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que é algo difícil de nós fazermos, mas é o melhor que um pai e uma mãe podem fazer, têm a fazer. Quero emendar aqui a segunda aplicação. Entregar seus filhos nas mãos de Deus fará com que suas vidas se tornem valiosas. Pensem comigo. A pessoa se dirigia ao templo levando a oferta. Ela ia pelo caminho, conduzindo um saquinho com alguns cereais, para fazer um tipo de oferta, ou levaria uma pombinha, algumas pombinhas, ou levaria um cordeirinho, ou levaria um bezerrinho. Enquanto ela está caminhando em direção ao templo, o que está com ela? Um saquinho de cereais, uma ou algumas pombinhas, um cordeirinho ou um bezerrinho. A partir do momento que a pessoa entrega essas ofertas nas mãos do sacerdote, o que acontece? A partir desse instante, aquele punhadinho de cereais, as pombinhas, cordeirinho ou o bezerrinho, se transformam imediatamente num sacrifício valioso. Ora, deixou de ser apenas animais, cereais, e se transformaram em sacrifício. Eles foram entregues, colocados nas mãos do sacerdote, o sacerdote o recebeu. Então agora, esse sacrifício, ele tinha o poder de remir pecados, de manifestar gratidão a Deus e de gerar prazer no seu coração. Se o animalzinho fosse deixado no pasto ou os cereais no celeiro, continuariam sendo apenas mais um cordeirinho no rebanho, mais um bezerrinho no rebanho, ou mais um punhado de cereais lá dentro daquele compartimento. Mas a partir do momento em que essas coisas são entregues nas mãos do sacerdote, elas se tornavam algo especial, de valor inestimável. Elas imediatamente se transformavam num sacrifício para Deus. Então nós deduzimos uma coisa importante que faz todo sentido. O valor das coisas tendem a variar em função das mãos que o detêm. Enquanto era levado pelo agricultor ou pelo pequeno pecuarista, era apenas um bezerrinho, era apenas um cordeirinho, ou era apenas um cerealzinho. Mas a partir do momento que o sacerdote recebe, virou um sacrifício agradável a Deus.
Mudou de mãos, mudou o valor. Sabe como a gente vê isso na prática? Uma bola de basquete custa R$70. Mas uma bola de basquete nas mãos de Michael Jordan vale milhões de dólares. Um taco de golfe custa R$700. Mas um taco de golfe nas mãos de Tiger Woods vale pelo menos 30 milhões de dólares. Uma funda, serve para uma brincadeira de criança. Mas uma funda das mãos de Davi derrubou o gigante e deu vitória a Israel. Uma vara é apenas um pedaço de galho seco. Mas uma vara nas mãos de Moisés tirou o povo do Egito e conduziu à terra prometida. Cuspe barro. Nas mãos de Jesus, curou um cego e curou um surdo. 5 pães e 2 peixinhos. Nas mãos de Jesus, alimentou uma multidão. Um prego numa loja de ferragens valem alguns centavos, mas os pregos nas mãos de Jesus valeram a salvação de todo o seu povo. Vê o que acontece? O valor das coisas tende a ser relativo e dependem das mãos que as detêm. Você quer que as vidas de seus filhos sejam realmente marcantes, significativas, cativantes, relevantes? Então coloque seus filhos nas mãos do Todo-Poderoso. Não foi fácil para Joquebede soltar o cestinho com o bebezinho Moisés dentro dele, naquele imenso rio Nilo. Não foi fácil. Ela pensou em fazer o cestinho, ela fez o cestinho, mas na hora de soltar no rio e deixar ele ser levado pela correnteza, você tem ideia do que se passou no coração daquela mãe? Mas e se ela não tivesse feito isso? Provavelmente Moisés teria sido morto, como todos os outros bebês da sua época naquele lugar. Não foi fácil para Abraão levar Isaque para ser imolado. Foi terrivelmente difícil para Ana entregar Samuel no templo. E não será fácil você entregar seus filhinhos nas mãos de Deus. Mas eu posso assegurar a vocês, com base nas Sagradas Escrituras, que se vocês os entregarem nas mãos do Senhor, a vida deles irá adquirir um valor inestimável, um valor imensurável. As vidas de nossos filhinhos nunca serão mais preciosas, mais relevantes, mais ricas do que quando elas estiverem nas mãos do Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, gente, entregá-los nas mãos de Deus tornará as suas vidas muito mais seguras. As mãos de Deus abençoam, as mãos de Deus protegem, as mãos de Deus orientam, disciplinam, corrigem. Pode parecer contraditório, mas a maneira mais segura para guardarmos as vidas de nossos filhos é entregando elas no altar de Deus, justamente no lugar do sacrifício. No altar, o projeto de vida que tínhamos para eles acaba. E o plano de Deus para suas vidas é posto em ação. Gente, pode ter certeza, o maior presente que uma mãe, um pai podem dar a uma criança é entregá-la ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, muito obrigado pelo exemplo de Ana. A maneira como ela lidou com sua tristeza e sua amargura, levando sua causa diretamente ao Senhor, derramando sua alma na sua presença
e confiando na sua graça e no seu poder. Não foi fácil para ela entregar seu filhinho tão desejado, tão querido, tão ansiado. Mas quando entendemos a história, vemos que não havia nada melhor para ela fazer do que entregar seu querido em suas mãos, suas bondosas e poderosas mãos. Assim, Senhor, ousamos te pedir que aceite agora a vida de nossos filhinhos que entregamos ao Senhor, colocamos no teu altar. Abençoa, Senhor, cuida, ensina eles, protege eles de todo mal, sobretudo deles mesmos, e pedimos ao Senhor que cumpra o seu propósito, não os nossos planos, nas vidinhas deles. Pedimos assim, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus, a quem seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre e sempre. Amém. Amém.